Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui, ministrando a Tua santa e poderosa palavra. E o meu desejo é que o Senhor Ele fale aos nossos corações através desses versículos na qual nós vamos ler. Eu quero ler juntamente com os amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, apenas os versículos 25 e 26 para a nossa meditação. Enquanto você pega a sua Bíblia, você que pode, eu vou estar orando, falando com o Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou por essa oportunidade que o Senhor me concede de poder mais uma vez estar ministrando a tua santa e poderosa palavra. Deus, que não seja eu falando, mas que o Senhor fale através de mim. E que através das palavras que sair, Senhor da glória, saírem dos meus lábios, possam ir de encontro a cada coração, que essas palavras possam ir ao encontro de cada mente, que o Senhor possa falar de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Senhor, que não seja sua serva falando, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim aqui neste momento. Deus, aquilo que falaste comigo, ó Pai, que o Senhor possa também falar ao coração do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim, queridos: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem muito conhecida, Porém, enquanto eu estava orando, lá no culto de consagração no sábado passado, essa passagem ela veio em minha mente. E eu estava orando em cima dessa passagem e eu senti que o Senhor falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com os amados irmãos, Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu senti no meu coração. E o meu desejo é que o Espírito Santo ele fale com vocês, conforme ele falou comigo, em nome de Jesus. Essa passagem é uma passagem conhecida, talvez seja uma das passagens mais conhecidas do livro de Atos dos Apóstolos, Tem tantas passagens aqui nesse livro tão gloriosa, tão gloriosa. Na verdade, o livro de Atos, todo ele é muito lindo, Tudo muito maravilhoso. É muito bom ler o livro de Atos. Porém, essa passagem aqui, é uma das passagens que eu mais gosto de ler, Fala muito ao meu coração, Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar com os amados irmãos aquilo que eu senti no meu coração. Como a gente sabe, a história, Paulo e Silas, eles estavam lá em Filipos, Estavam lá em Filipos, fazendo a obra de Deus, como sempre, estavam ali fazendo a obra do Senhor. E naquele lugar havia uma jovem. E essa jovem, ela estava endemoniada, ela estava com espírito de adivinhação. Ela estava possessa de um espírito de adivinhação, e por causa desse espírito que estava habitando nessa jovem, essa jovem dava muito lucros para os seus donos, porque ela era uma escrava, então ela dava muito lucro para os seus donos, diz a palavra do Senhor, porque ela adivinhava, conseguia adivinhar o futuro, louvado seja o nome do Senhor. Então isso fazia com que os seus donos lucrassem com ela, porque ela conseguia adivinhar. Então as pessoas ficavam admiradas com isso, Mas tinha um certo momento que Paulo e Silas, sempre eles iam para um local orar. Eles iam orar num certo local e passava por essa jovem. E todas as vezes que essa jovem passava por Paulo e Silas passava por essas jovens, ela começava a falar um monte de coisa para eles. E por um tempo, Paulo e Silas foram ignorando. Só que chegou um momento que Paulo ele se irritou. Ele não gostou mais, ele não estava gostando mais daquela situação. E então ele, com a autoridade
autoridade de Jesus, ele expulsou aquele espírito de adivinhação da vida daquela jovem. E naquele momento, então, aquela jovem foi liberta para a glória do nome do Senhor. Só que para Paulo e Silas isso foi bom, né? Foi para glorificar o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Só que para os donos daquela jovem não foi nada bom. Ou seja, eles pararam de lucrar com ela, né? Porque o demônio que havia naquela jovem estava trazendo para aqueles homens lucro, dinheiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que aquela jovem foi liberta, é como se ela não tivesse mais nenhum valor. Então, eles ficaram revoltados, né? Ficaram com muita raiva. E então levaram Paulo e Silas para uma praça pública e diante das autoridades, então, né? Levaram o caso de Paulo e Silas e ali naquele lugar, Paulo e Silas, eles foram açoitados, né? Eles apanharam e não por satisfeitos lançaram Paulo e Silas em uma prisão, né? Louvado seja o nome do Senhor por causa dessa situação, né? Apenas Paulo expulsou um espírito que estava sobre aquela jovem, um demônio que estava aprisionando aquela jovem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de Paulo e Silas serem aplaudidos e por causa daquela ação, Paulo e Silas foram açoitados e aprisionados, né? Colocaram correntes em seus pés, em suas mãos, lançaram eles dentro daquela prisão e ali Paulo e Silas ficaram. Um ato tão nobre, um ato tão poderoso, mas que não foram glorificados, não foram aplaudidos, né? Não foram agradecidos, né? Por isso, pelo contrário, né? Eles foram encerrados numa prisão, depois de terem sido açoitados, ficaram ali presos, não sei por quanto tempo, se foi apenas uma noite, se foram vários dias que Paulo e Silas ficaram naquela prisão. A Bíblia só fala que em um certo momento, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, mesmo açoitados, machucados, talvez, provavelmente, com frio, com fome, Paulo e Silas estavam murmurando, reclamando, questionando a Deus por estarem ali naquele lugar. Senhor, acabamos de libertar uma jovem, acabamos de expulsar um demônio e essa é minha recompensa, essa é a nossa recompensa. Não foram isso, né? Não foram essas as palavras que saíram da boca de Paulo e Silas. Não foi esse o pensamento, né? Mas o pensamento de Paulo e Silas, a atitude de Paulo e Silas foi de estar orando e adorando o nome do Senhor. Mesmo encerrado, né? Mesmo encerrados naquela prisão, mesmo que tiveram que passar por aquele momento dolorido dos açoites, eles estavam dentro daquela prisão, louvando, adorando o nome do Senhor. Por volta da meia-noite, eles estavam orando e estavam adorando o nome do Senhor, nosso Deus. Mesmo numa situação muito crítica e muito difícil, Paulo e Silas não esmoreceram. Paulo e Silas não deixaram de ter fé, não deixaram de acreditar em Deus, não deixaram de confiar no Senhor, mas eles continuaram adorando e exaltando o nome do Senhor. Eles continuaram a fazer aquilo na qual eles estavam acostumados a fazer, que era adorar ao Senhor, que era orar a Deus, que era clamar ao Senhor. Ali naquele momento, Paulo e Silas mostra para nós que independente da situação, independente da circunstância, independente do problema que a gente esteja passando, vivenciando, o nosso dever como servos de Deus é continuar adorando o nome do Senhor. É continuar buscando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor, né? O nosso dever no momento difícil é continuar adorando a Deus, mesmo que esteja difícil, mas a gente tem que continuar adorando, a gente tem que continuar louvando, a gente tem que continuar buscando ao Senhor, porque, irmãos, se a gente analisar bem, adorar ao Senhor quando tudo está bem é muito fácil, não é verdade? Quando não está faltando nada, quando estamos bem de saúde, quando temos um emprego, quando a família está legal, bem estruturada, quando a paz está reinando, a alegria está no ar.
Isso é muito fácil adorar a Deus. É gostoso adorar a Deus, é maravilhoso levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor quando tudo está bem. É muito fácil isso. Só que é no momento de luta, é no momento de provação, é no momento, louvado seja o nome do Senhor, que as coisas não estão indo bem, que Deus quer ver se verdadeiramente somos adoradores, que verdadeiramente confiamos nele, que verdadeiramente acreditamos nele. É no momento de dor, é no momento de provação que a gente mostra para Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós confiamos nele e o quanto, louvado seja o nome do Senhor, nós temos dentro de nós essa adoração. Paulo e Silas estavam mostrando naquele momento para Deus que eles confiavam nele, que eles esperavam nele, que a fé ainda estava depositada no Senhor. Era isso que Paulo e Silas estavam mostrando para Deus. E Paulo e Silas sabiam, eles sabiam que a qualquer momento Deus podia agir, Deus podia fazer, que a qualquer momento Deus poderia intervir naquela situação, como aconteceu isso. Deus, ele interviu naquela situação. Quando Paulo e Silas, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de ficar questionando ao Senhor por que disso, por que daquilo, por que estou aqui, por que tudo isso aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, em vez disso eles oravam, eles adoravam ao Senhor. Eu não sei qual era a oração de Paulo e Silas naquele momento. Talvez Paulo e Silas estavam orando: Senhor, me dá força. Senhor, nos dá força para suportarmos isso. Senhor, nos dá força para superarmos isso. Senhor, nos sustenta. Senhor, não nos deixe vacilar. Senhor, não deixe a nossa fé esmorecer. Talvez possa ter sido assim a oração de Paulo e Silas. Talvez Paulo e Silas estavam ali e orando, pedindo ao Senhor: Senhor, nos fortaleça nesse momento. Nos enche neste momento de graça. Não nos deixe retroceder. Eu sei que o momento aqui, Senhor, está difícil, mas que possamos continuar confiando em Ti. Talvez tenha sido essa a oração de Paulo e Silas, mais ou menos assim. Não sei como é que estava o coração de Paulo e Silas no momento que eles estavam orando. Eu só sei de uma coisa, queridos: eles agradaram o coração de Deus. Tanto que diz a Bíblia que por volta da meia-noite houve ali aquele grande terremoto, porque eles estavam orando e adorando ao Senhor. Deus se agradou da oração de Paulo e Silas. Deus se agradou do louvor que saiu dos lábios daqueles servos dele. E Deus imediatamente então enviou um grande terremoto dentro daquela prisão, que o alicerce foi abalado, as portas das prisões se abriram, as correntes, elas se quebraram, foram soltas. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é o mais interessante, meu querido? Foi que o Senhor lhe falou em meu coração no momento que eu estava orando, no sábado passado, naquela consagração. Sabe, no momento que Paulo e Silas estavam orando, quem estava orando? Paulo e Silas. Quem estava adorando? Paulo e Silas. Quem estava louvando a Deus? Paulo e Silas. Então, naquele momento, quando houve aquele terremoto, apenas a prisão de Paulo e Silas poderia ter sido aberta. Apenas as correntes que prendiam Paulo e Silas que poderiam ter sido quebradas. Mas através da oração de Paulo e Silas, através da adoração, do louvor de Paulo e Silas, todas as portas se abriram. As correntes de todos naquele momento foram soltas, por causa da oração e da adoração dos servos do Senhor. Eu entendo, querido, que quando nós oramos, quando nós adoramos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus envia um grande terremoto dentro da nossa casa. E quando nós estamos dentro de casa, orando, e quando nós estamos dentro de casa, adorando, buscando a Ele, louvado seja o nome do Senhor, quando nós estamos dentro da casa do Senhor, louvando e adorando a Ele, orando, clamando, Deus, Ele envia esse terremoto. Só que o terremoto não atinge somente o nosso lar, não atinge somente a nossa casa. Ele atinge a nossa família também. Ele atinge os nossos vizinhos. Ele atinge nossos amigos. Ele alcança, louvado seja o nome do Senhor, todos que precisam e necessitam.
Porque às vezes nós estamos presos em uma situação, estamos passando por um momento difícil, mas tem muitos e muitos que também estão passando por momentos difíceis. Quantos que se encontram presos? Quantos que se encontram aprisionados, com seus pés e com suas mãos acorrentados? Louvado seja o nome do Senhor, espiritualmente falando. Quantos lares, quantas famílias que se encontram presas, acorrentadas por grilhões de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor, só que eles não conseguem orar, eles não conseguem adorar a Deus, não conseguem clamar ao Senhor e continuam presos, continuam aprisionados, acorrentados. Mas eu e você, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que apesar das lutas e provações ainda conseguimos adorar ao Senhor, ainda conseguimos glorificar a Deus, conseguimos louvar a Ele, glorificar o nome dEle, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto a gente adora Ele, enquanto a gente louva, enquanto a gente se derrama perante Ele, aleluia, Ele age de maneira sobrenatural, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Louvado seja Deus. Então, querido e querida, mesmo que você esteja passando por problema, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, está te prendendo, não deixe de louvar a Deus. Não deixe de adorar o nome do Senhor. Continue adorando, continue louvando, continue glorificando ao Senhor. Continue orando, clamando, buscando a esse Deus poderoso, que na hora certa o terremoto vai acontecer. Na hora certa, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai mandar esse terremoto de poder. Aleluia, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver adorando, e correntes vão se quebrar, prisões vão se abrir e o nome do Senhor será glorificado. E lembra que através de você, através de mim, louvado seja o nome do Senhor, enquanto estivermos orando, adorando o nome do Senhor, terremotos hão de acontecer dentro de lares, dentro de famílias, porque conforme aconteceu com Paulo e Silas, enquanto eles oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto aqueles outros presos estavam lá só ouvindo, escutando a oração, escutando o louvor, a adoração de Paulo e Silas, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguns até pensaram, que loucura, estão presos, machucados, estão iguais a nós aqui presos, e estão louvando, estão adorando, estão orando, clamando a esse Deus. Talvez alguns pensaram, isso é loucura. É impossível adorar nesse momento, é impossível estar orando nesse momento tão difícil. Mas só que a gente consegue mostrar, provar que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós em cada detalhe. E Deus verdadeiramente cuida de nós em cada detalhe, irmãos. Ele cuida de nós. E Ele não cuida somente de nós. Ele cuida dos nossos filhos. Ele cuida do nosso lar, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de adorar a Deus, eu não posso deixar de interceder, porque enquanto eu intercedo, Deus move, enquanto eu intercedo, Deus envia terremotos. Louvado seja o nome do Senhor, e quebra todos os grilhões, arrebenta todas as cadeias, abre prisões. Lá foi literalmente uma prisão aberta, uma cadeia. Foram correntes que foram quebradas, dissipadas. Mas hoje Deus pode libertar, transformar vidas. Vidas que se encontram aprisionadas, vidas que se encontram acorrentadas nos vícios das drogas, da bebida, cigarro. Vidas que se encontram na prostituição, no homossexualismo. Vidas que pertencem à nossa família, à nossa parentela. Pessoas que a gente conhece, que a gente convive, mas que a gente vê que está preso, está aprisionado. Mas através da nossa oração, através da nossa intercessão, através da nossa adoração a Deus, Deus Ele pode quebrar todas as correntes, Deus pode dissipar agora todo o mal, porque o nosso Deus Ele é poderoso. Então neste momento, meu querido, em nome de Jesus, não vamos deixar de orar,
não vamos deixar de clamar, não vamos deixar de buscar o Senhor, mesmo que esteja doendo em nós, mesmo que nós estejamos sofrendo, passando por momentos de grandes lutas e provações em nossa vida, mesmo que estejamos passando por um momento que só nós e Deus sabemos. Porque você sabe o grau da sua luta, você sabe o grau da sua dificuldade, cada um sabe. Mas o importante é não desfalecermos na fé, é não deixarmos de crer, é não deixarmos de acreditar nesse Deus que é poderoso, é não deixarmos de confiar, é não deixarmos, louvado seja o nome do Senhor, que nada venha nos esmorecer, que nada venha nos abalar, louvado seja o nome do Senhor, que nada venha tirar o nosso foco, que é confiar em Deus em todo tempo, em todo momento. Então, meu querido, minha querida, não deixa que as lutas, não deixa que as provações, não deixa que as dificuldades da vida, as circunstâncias roube de você. Não vamos deixar que nada roube de nós a adoração a Deus. Essa vontade de orar, essa vontade de buscar o Senhor. Então, meu querido, minha querida, que possamos continuar adorando, que possamos continuar glorificando o nome do Senhor, que possamos continuar levantando as nossas mãos e adorar a esse Deus e glorificar a esse Deus, estar orando, clamando, intercedendo. A intercessão, ela é uma forte arma, é uma arma muito forte, muito poderosa, a intercessão. Porque enquanto a gente intercede, enquanto a gente ora por alguém, Deus age de uma maneira sobrenatural. Algo surpreendente acontece. Então, seja um intercessor. Seja uma intercessora. Sejamos intercessores, né? Na presença do Senhor. E sejamos sempre adoradores. Aqueles adoradores que o Pai procura, que adora Ele em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Senhor, Ele procura. Foram esses adoradores que Deus encontrou dentro daquela prisão. E por isso houve aquele tão grande terremoto que libertou os servos daquela prisão. E ainda conseguiu alcançar todos aqueles que estavam à sua volta. E por causa desse tão grande terremoto, por causa desse tão grande mover de Deus, o Senhor salvou vidas ali naquele lugar. A Bíblia fala apenas do carcereiro. Ressalta apenas o carcereiro, né? Que Paulo e Silas, né? Que eles falaram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas quem sabe, o Senhor também não alcançou com a salvação aqueles presos que estavam ali naquele lugar. Não, eu não creio que foram apenas correntes, não foram apenas prisões físicas, né, que foram abertas naquele lugar. Eu creio que Deus mudou mentes, corações ali naquele lugar também, porque quando Deus opera, querido, Deus, Ele opera por completo. Quando Ele age de uma maneira que a gente não entende, a gente não compreende. Então a gente não sabe ao fundo o que aconteceu ali naquele lugar. A gente só sabe aquilo que está relatado na palavra de Deus, porque também se fosse para detalhar tudo, né? Como que seria a Bíblia? Seria muito extensa. Então, queridos, eu creio que houve ali naquele lugar grandes coisas. Eu creio que houve naquele lugar um grande mover do Senhor. Eu creio que prisões espirituais também foram abertas. Eu creio que cadeias, correntes daquele lugar também foram arrebentadas pelo poder da oração, pelo poder da adoração dos servos do Senhor. Então creia. Creia que enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você adora o Senhor, Deus, Ele envia terremotos também. Terremotos dentro do seu lar, terremotos dentro da sua casa, no meio da sua família. E envia terremotos na vida daqueles que precisam dele. Porque só Deus sabe da necessidade de cada um. Então Ele envia o terremoto. E esse terremoto de poder age de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Continue orando. Continue buscando ao Senhor. Continue adorando. Todos nós que possamos continuar adorando a esse Deus. Que possamos continuar glorificando a esse Deus. Continuar confiando, orando e intercedendo. E acreditando que o Senhor,
Ele vai mover de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural. Sejamos Paulo e Silas, mesmo que estejamos numa prisão, seja qual for ela. Vamos crer que através da nossa oração, da nossa adoração, o Senhor ele vai enviar o terremoto na qual nós estamos precisando. E vai alcançar tanto a nós quanto aqueles que precisam do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação neste momento. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar contigo, conforme o Senhor ele tem falado comigo. Que o nosso dever é estar orando e adorando a Ele em todo tempo, em todo momento, porque Ele cuida. Ele sabe como agir. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, te louvo, Senhor, e te agradeço pela Tua palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda a nossa aceitação. Deus querido, Deus santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa falar aos corações e que o Senhor possa agir de maneira gloriosa, de maneira poderosa, Pai. E que o Senhor a cada dia possa estar conosco em todo tempo, em todo momento. Que Teu Espírito Santo possa a cada dia nos impulsionar a estarmos orando, a estarmos adorando e glorificando o nome do Senhor, porque enquanto a gente ora, enquanto a gente adora, enquanto a gente busca ao Senhor, enquanto a gente, ó Pai, se lança na Tua presença, terremotos podem acontecer. Terremotos de poder, Senhor, pode invadir o nosso lar, a nossa família, pode invadir, Senhor, lares, invadir famílias, terremotos podem invadir, ó Pai querido, Pai amado, a nossa nação. E grandes coisas podem acontecer, mudanças podem ser realizadas, cadeias podem ser quebradas, ó Pai, prisões podem ser abertas, ó Pai, através da nossa oração, através da nossa adoração a Ti. E no nome de Jesus eu peço a Ti, meu Pai, que todas as cadeias sejam quebradas, todas as prisões, ó Pai, possam ser abertas, ó Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, vai dissipando agora, Pai querido, vai dissipando agora todo mal, toda corrente que prende esses pés, essas mãos agora, em nome de Jesus, vai dissipando agora, vai quebrando pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Deus, liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, liberta mentes, ó Pai querido, liberta, Pai querido, corações, ó Pai querido, liberta almas pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, estamos aqui como intercessores, estamos aqui, ó Pai, como aquele que acredita no Teu poder, ó Pai, aqueles que acreditam em Ti, ó Pai, acreditamos no poder da oração, acreditamos no poder da intercessão, acreditamos, ó Pai, que Tu és aquele que pode todas as coisas fazer, e eu peço a Ti, ó Pai, faz, opera de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural, meu Pai. Deus, a Tua palavra, ela tem poder para entrar na mente, tem poder para entrar nesse coração e libertar e transformar, Senhor. Então, em nome de Jesus, opera de maneira gloriosa, faz o milagre, faz o sobrenatural acontecer pelo poder que é no nome de Jesus. Eu profetizo, ó Pai, que haja um terremoto agora dentro do nosso lar, no meio da nossa família, da nossa parentela, nossa vizinhança, que haja um terremoto de poder em nossa rua, em nosso bairro, em nossa nação, meu Pai querido, e grandes coisas o Senhor pode fazer, o Senhor possa mover, o Senhor possa agir de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por este momento, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a nossa vida e que possamos continuar adorando, glorificando o nome do Senhor e que possamos continuar orando, intercedendo em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.